Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Apenas uma frase que resume toda a nossa fé católica. Tu és o Messias significa a missão de Jesus. Ele é o ungido de Deus. A palavra Messias significa ungido, aquele que foi prometido e enviado a Israel para ser o Salvador. Mas não é somente o Messias, ele é também o Filho do Deus vivo. E aqui então a profissão de fé nos fala sobre a identidade de Jesus, a sua pessoa. Jesus é o Filho de Deus feito homem. Então aqui nós temos como que as duas faces de uma mesma realidade. De um lado, Jesus é o Filho de Deus, de outro, ele tem uma missão salvífica, o Messias. E por isso então esta frase resume toda a nossa fé católica. A fé católica está fundada no fato de que Jesus é Deus encarnado e é o Salvador, o Messias, o Cristo de Deus. E esta frase foi dada a São Pedro por ação divina. Jesus, interrogando os apóstolos sobre a sua identidade, percebe que as pessoas tinham muitas opiniões sobre Jesus. Hoje ainda existe isso. Se nós fôssemos perguntar, fazer uma pesquisa Vox Populi e perguntasse aí na rua: quem é Jesus para você? Todo mundo ia ter uma resposta. Mas naquela época todos erraram. Eles achavam que Jesus fosse João Batista, mas João Batista já estava morto. Eles achavam que Jesus podia ser Elias, o grande profeta, Jeremias ou algum dos profetas, mas todos já estavam mortos. Mas como eles viam que em Jesus havia um poder divino que eles não conheciam, eles pensavam que poderia ter acontecido de algum dos profetas, ou mesmo São João Batista tivesse ressuscitado, ou se o espírito dos profetas estivessem agindo na pessoa de Jesus. Todos estavam errados. Quem dá a resposta certa é o próprio Deus, é o Pai, é Deus Pai, agindo em Pedro. Pedro não tinha a capacidade de saber e de professar isso. Pedro só vai saber isso depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo vai revelando a Pedro o conhecimento do mistério do Cristo e do próprio Filho de Deus. Mas aqui nós vemos já a graça de Deus agindo na mente, na sabedoria de Pedro e revelando a Pedro essa palavra que Jesus vai utilizar no Evangelho de hoje. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Deus pode revelar a nós mistérios que nós desconhecemos pela nossa própria força humana. A revelação de Deus. E a partir disso, Jesus dá a Pedro uma missão. A missão de receber as chaves do reino dos céus. E recebendo as chaves do reino dos céus, de edificar a igreja. Jesus vai dizer: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você liga, está ligado. O que você desliga, está desligado no céu e na terra.
Que poder extraordinário! E por que Jesus dá este poder? Para que ele seja a pedra visível daquela pedra invisível que é o próprio Jesus. A nossa igreja, ela está edificada sobre a pedra angular, que é Jesus. Jesus é a verdadeira pedra, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas que se tornou hoje a pedra angular. Mas essa pedra, ela tem que ser visível. E por isso então, Jesus também, ao mudar o nome de Simão, diz a ele: tu és pedra, e sobre esta pedra, que é Pedro, que é a profissão de fé de Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Veja como que Deus utiliza-se do ser humano. Isto aqui é um golpe central, mortal, nesta ideologia chamada protestantismo, que quer um cristianismo sem igreja, que quer um cristianismo sem mediação de seres humanos. Eu vou até Deus diretamente, mas Deus quis se servir de homens, de mulheres, de gente concreta para edificar a igreja dele. Isso humanamente é difícil da gente aceitar, porque o ser humano é frágil, porque o ser humano, ele peca, ele erra. O mesmo Pedro que aqui está recebendo esta missão extraordinária, alguns capítulos depois, alguns versículos depois, vai cometer o maior erro de sua vida: chamar Jesus num canto e dizer: mestre, que isso nunca te aconteça, quando Jesus falou da sua paixão, morte e ressurreição. Pedro não era um herói, Pedro não tinha forças de si próprio. Pedro era como você, como eu, como todos nós, frágil, cheio de contradições internas, de frustrações humanas. Ele era pescador, mas um mau pescador. Mas Deus o capacitou. E aqui que está a questão. E aqui está a grandiosidade da igreja: saber que ela é de Deus, e saber que Deus continua edificando esta mesma e única igreja através de Pedro, dos seus sucessores. E que, embora, como hoje Jesus expressa no Evangelho, as forças do inferno vêm contra ela, querendo derrubá-la, através das fraquezas humanas, nunca poderá vencê-la. Por que que o diabo nunca poderá vencer a igreja? Porque a igreja é divina, porque ela foi fundada por Jesus e porque ela é de Jesus. Sendo a igreja de Jesus, o diabo, Satanás, as forças do inferno, as portas do inferno, o poder do inferno nunca poderá vencê-la neste mundo. Por causa das fragilidades humanas dos membros da igreja, muitas vezes a barca é tão assolada que parece que ela vai ser afundada. Isso não é somente nos nossos tempos, isso em todas as épocas. Desde que a nossa igreja nasceu, ela foi duramente perseguida, e em certos momentos
Os homens sem fé olhavam para a nossa igreja e diziam: agora acaba, agora termina, agora não tem mais jeito. E milagrosamente, quem estuda a história da igreja sabe disso, a igreja refloresce, quase como uma fênix, que vai quase às cinzas, por causa da fragilidade humana, por causa de gente como nós, gente que não se converte, não por causa dos santos, por causa dos pecadores que ainda estão dentro desta igreja. Mas aí, a partir de homens e mulheres frágeis como Pedro, mas que se converteram, os nossos santos gloriosos em Cristo, ela renasce e vem vicejante, cheia de beleza e glória. Por quê? Porque ela é divina. A igreja é uma instituição de origem divina, porque ela foi fundada por Deus. Então arranque da sua cabeça essa ideia de que a igreja é uma instituição puramente humana, criada com forças humanas e triunfos humanos. Não. Todas as vezes que o homem quis construir a igreja sozinho e sem Deus, ela sofreu muito. Mas quando o ser humano frágil se entrega nas mãos de Deus e confia, Deus agiu de tal forma que você olha e diz: só pode ser um milagre. A grande prova de que a igreja é de Deus é que os homens não conseguiram derrotá-lo. Os homens aqui, vocês leigos e nós padres, na história da igreja teve muito leigo desgraçado que tentou acabar com a igreja, e muito padre desgraçado que quis acabar com a igreja, de dentro e de fora. Entretanto, estes morreram e seus túmulos estão aí entre nós, mas a igreja não. A igreja continua viva e continuará a sua missão, nem que ela se reduza a poucos como ela começou, mas continuará sendo sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Essa é a missão que Jesus confiou a Pedro. Então rezemos para que o Papa Leão XIV seja fiel ao seu chamado e à sua missão, e cada um de nós, à sua forma, participe desta missão de edificar a igreja e torná-la cada vez mais bela e frutuosa. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.